Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu irmão em Cristo, pastor Jonatas Alexandre. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua querida família. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto nós estamos alegres. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Algumas pessoas já chegando conosco. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família. Deus abençoe a irmã Débora. Deus abençoe. Vai compartilhando esta live, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe irmão Márcio, irmã Fernanda. Deus abençoe irmã Amélia Augusta. Deus abençoe irmã Ângela Cristina. Deus abençoe irmã Ângela, tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Deus abençoe irmã Natália, pastor Cássio Coppola. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe todos vocês. Vão chegando conosco. Vai compartilhando esta live. Irmã Roseli Grácia. Meu amigo, meu irmão Renan. Paz do Senhor. Irmã Cris Camargo. Paz do Senhor Jesus. Irmã Cássia Morena Campos. Deus abençoe tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Irmã Márcia Regina, pastor Júnior, paz do Senhor a este casal abençoado. Meu amigo Tiago Santos, paz do Senhor, meu querido. Estudamos juntos em quanto tempo? Deus abençoe tua vida. Irmã Lucicleide Santos, Deus abençoe. Irmã Leia Marques, Deus abençoe tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Irmã Joyce Rezende, irmã Maria Célia, irmã Elenir Cabreira. Deus abençoe irmã Beatriz Correia. Receba a paz de nosso Senhor Salvador Jesus. Irmã Lúcia Scodeller de Itatiba. Manda saudação para o pastor Daniel, toda a família. Um abraço. Jurcinei Gouveia, Deus abençoe. Compartilhe essa live para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Um instante de oração, meus irmãos. Amantíssimo Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais, nós entramos na tua presença em oração, te agradecemos por mais um dia de bênçãos, por mais um dia de vitória na tua presença, meu Pai. Queremos te louvar pelos grandes livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor nos tem dado. Queremos te louvar, Senhor Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesinho para nos dar o direito da salvação, o direito da vida eterna. Queremos te louvar, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado, até aqui a tua mão tem nos segurado, Senhor. Se não fora o Senhor em nossa vida, há muito tempo o inimigo já teria nos vencido, o inimigo já teria nos destruído. Ó meu Deus, meu eterno Pai, vai abençoando o nosso lar, vai abençoando a nossa casa, vai abençoando a nossa família. Meu Deus, cura todos os que estão enfermos, que estão doentes, que estão desenganados pela medicina. Faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós e dai-nos a tua paz. Alegra os tristes, dê esperança para os desesperançados, fortalece os fracos, meu Pai.
abre portas e caminhos que estão fechados e dê a grande bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a irmã Irene Rosa, meu querido irmão Eliseu e a sua esposa, irmã Raquel Barbosa. Deus abençoe a irmã Maria Mores dos Santos, irmã Renilda Miranda de Piracicaba. Deus abençoe. Irmã Jusileia Pereira. Deus abençoe meu amigo, meu irmão, evangelista Luan e a sua esposa, a nossa irmã evangelista Samila de Americana. Deus abençoe esse casal lindo e abençoado. Deus abençoe a irmã Jusileia Pereira, irmã Landa Neuza. Deus abençoe a tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Gente, vamos ler já a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra muito séria do coração de Deus para o teu coração. Minha Bíblia, ela se encontra aberta no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4 e versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 22, que diz assim: E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meus amados e queridos irmãos, esse fato aconteceu em Israel nos dias do sacerdote Eli e dos seus filhos Rófine e Finéias. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que Eli e os seus filhos, eles eram sacerdotes em Israel. Mas a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela nos afirma dizendo, em 1 Samuel, no capítulo de número 2 e versículo de número 12, que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Que interessante, né? Embora os filhos de Eli fossem sacerdotes em Israel, a palavra do Senhor está dizendo que eles eram filhos de Belial, que para nós a tradução significa, aleluia, sem valor, desprezível, sem valor. Eram homens sem valor, porquanto não conheciam a Deus. Como que eram sacerdotes e não conheciam a Deus, hein? Impressionante isso. E quantas pessoas que de igual modo estão na igreja, mas não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus. Eram os filhos de Eli, eram filhos de Belial, homens sem valor, e não conheciam o Senhor. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, a palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 2 e versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja só os pecados dos filhos de Eli. A Bíblia diz que era um pecado tão grave que eles
se prostituíam com as mulheres na porta da congregação, na porta da tenda da congregação. As mulheres em bandos se ajuntavam para se prostituir com os sacerdotes, que eram os filhos de Eli. E a Bíblia Sagrada ainda nos afirma dizendo, a palavra do Senhor nos afirma dizendo, em 1 Samuel, no capítulo de número 2 e no versículo de número 29, porque dais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo, que os filhos de Eli, eles não valorizavam a oferta que era apresentado ao Senhor. Desprezavam aquela oferta, tinha aquilo como uma coisa banal, não valorizava. E a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que Eli honrava mais os seus filhos do que a oferta do Senhor, que era apresentada na tenda da congregação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, a palavra do Senhor ainda nos afirma dizendo, em 1 Samuel, no capítulo 3, e versículo de número 13, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então o texto sagrado está dizendo que o pecado de Eli era a omissão. Ele sabia dos pecados que os seus filhos cometiam, se prostituindo na porta do templo, não valorizando a oferta do Senhor, se aproveitando daquilo que as pessoas levavam para ofertar a Deus, para ofertar ao Senhor, usavam de forma indevida, desprezando a oferta. E a Bíblia diz que Eli, mesmo sabendo dos pecados que os seus filhos cometiam, não os repreendeu, porque a Bíblia Sagrada diz que ele honrava mais os seus filhos do que o próprio Deus, no capítulo 2 e versículo 29, porque honrava mais os seus filhos do que aquilo que era sagrado aos olhos do Senhor, que era a oferta, o sacrifício que o povo trazia no altar do Senhor. Aleluia. E a Bíblia Sagrada ainda vai dizer para nós, em 1 Samuel, no capítulo de número 3 e versículo de número 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Quando o texto sagrado está dizendo aqui que a palavra de Deus era de muita valia,
porque tinha escassez da palavra de Deus. Faltava alguém que ensinasse a palavra de Deus. Tinha os sacerdotes, Eli e os seus filhos, mas já não ensinava mais ao povo a palavra de Deus. A palavra que transforma a minha vida, a tua vida. A palavra que liberta a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Já não tinha mais a palavra. Já não tinha mais a palavra. A palavra de Deus era de muita valia. Por quê? Porque era escassa. Era escassa. Faltava alguém que ensinasse a palavra de Deus. E já não havia mais visão manifesta. Deus já não se manifestava mais através das visões, através das revelações. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. Já não andava mais em comunhão com o Senhor. Entendeu? Já não andava mais em comunhão com o Senhor. Os filhos de Eli, em prostituição, não valorizava o sagrado. Eli, por sua vez, mesmo sabendo dos escândalos dos seus filhos, mesmo sabendo dos pecados dos seus filhos, passava a mão na cabeça, tolerava, era omisso, porque honrava mais os seus filhos do que a Deus. E aí o Senhor vai levantar o profeta Samuel para dizer para Eli. O Senhor vai dizer assim, no capítulo de número 2 e versículo de número 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envilecidos. Veja só que aqui o Senhor mostra que é reciprocidade. Aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. E aqueles que desprezam a Deus, que viram as costas para Deus, serão também desprezados pelo Senhor. É o que está dizendo a palavra. E o Senhor vai dizer ainda no capítulo 2 e versículo 31. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Quando o Senhor fala, cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, ele está dizendo a Eli e aos seus descendentes que eles seriam afastados para sempre das funções sacerdotais, porque a infidelidade e imoralidade dos seus descendentes os reprovaram permanentemente para a liderança espiritual e como exemplos de espiritualidade para o povo de Israel. O Senhor estava reprovando a casa de Eli, reprovando Eli e reprovando os seus filhos. E o Senhor, aleluia, glória a Deus, está dizendo, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão por mim desprezados. Aí o Senhor reprova a casa de Eli por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, e não se arrependiam perante o Senhor, não se arrependia perante o seu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, o Senhor ainda promete em 1 Samuel, capítulo de número 2,
e versículo 35, veja só o que o Senhor vai dizer: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então o Senhor reprovou a casa de Eli e estava dizendo assim: ó, eu vou levantar um sacerdote fiel, um sacerdote que andará na minha presença. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, nos afirma dizendo, a palavra do grande Deus nos afirma dizendo, em 1 Samuel, no capítulo de número, aleluia, 3 e versículo 19, que o Senhor começa a levantar Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Forte, não é? E o Senhor era com Samuel. O Senhor estava preparando Samuel, que era fruto de um milagre, porque a sua mãe era estéril, a sua mãe não podia gerar, mas ela entrou na casa do Senhor, ela entrou na presença do Senhor, e com lágrimas ela pediu um filho, e fez um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe concedesse o desejo do seu coração, se o Senhor lhe desse um filho varão, quando mesmo fosse desmamado, seria entregue na casa de Deus, e ele serviria todos os dias da sua vida ao Senhor no templo. E você sabe o que diz a Bíblia Sagrada ainda? Em 1 Samuel capítulo 2 e versículo de número 19, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. A palavra do Senhor está dizendo que todos os anos Ana fazia uma túnica e levava para Samuel. Sabe o que é isto? Ana, ela foi uma grande influenciadora espiritual na vida de Samuel. Aleluia, glória a Deus. Será que nós temos sido influenciadores na vida de pessoas? Quando ela fazia essa túnica, ela estava influenciando Samuel para servir a Deus, para ser fiel a Deus, para andar na presença do Senhor. Era influência positiva, influência espiritual na vida do seu filho Samuel. E a Bíblia diz que agora ele crescia e o Senhor era com ele e honrava todas as palavras que saíam dos seus lábios. Agora no capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que os filisteus vieram a peleja contra Israel. Os filisteus vieram a peleja. E olha só como estava a situação de Israel. O Senhor já havia rejeitado a casa de Eli, por causa dos pecados dos seus filhos e da sua omissão em saber dos pecados de seus filhos e passar a mão, acoitar, preservar os seus filhos. Ele achava que estava fazendo bem para os seus filhos, mas a verdade estava prejudicando os seus filhos. E a Bíblia diz que agora, em meio a esta situação tão crítica espiritual, a palavra do Senhor diz que os filisteus travam uma batalha contra Israel. Israel sai para enfrentar os filisteus, e no primeiro embate, a palavra diz que uns 4.000 homens de Israel
perderam as suas vidas, morreram naquela batalha, e os demais homens de guerra de Israel voltaram, aleluia, tristes, abatidos. Eles entenderam por que nos feriu o Senhor hoje, por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Tá vendo? Eles foram para a guerra e uns 4.000 homens perderam as suas vidas, e aqueles que conseguiram salvar as suas vidas, voltar para o arraial com vida, eles voltaram se lastimando. Por que é que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Por que é que o Senhor permitiu nós perdermos esta batalha? Por que é que o Senhor permitiu nós perdermos esta guerra? E a Bíblia Sagrada diz que agora os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles pegaram a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, meus amados irmãos, era algo sagrado para o povo de Israel. Não era apenas um símbolo da presença do Senhor, era a própria presença de Deus, a presença do Pai com seu povo. Dentro daquela arca tinha as tábuas da lei que Deus deu para Moisés, que representa a palavra que nos guia, que nos direciona, que nos dá o norte. Dentro daquela arca tinha uma porção do maná que Deus mandou no deserto durante 40 anos, que representava a provisão, os cuidados de Deus para com o seu povo. E dentro daquela arca estava a vara de Arão, que floresceu. Quando Moisés foi questionado acerca do ministério sacerdotal de Arão, que era da tribo de Levi, a Bíblia Sagrada diz que ele fez então um desafio com todos aqueles homens, um maioral de cada tribo, e cada um deles segurava em suas mãos uma vara. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Era o Senhor confirmando o seu ministério sacerdotal. Era o Senhor confirmando, mostrando para aquele povo que não era porque ele era irmão de Moisés, era família, fazia parte da família de Moisés, que ele estava naquele papel, naquele ofício, mas que ele tinha sido escolhido por Deus. E aquela vara de Arão estava dentro daquela arca, para mostrando que Deus tinha escolhido Israel, escolhido o seu povo para fazer a diferença. E a Bíblia diz que agora os filhos de Eli pegaram esta arca, que não era somente um símbolo, mas era a própria presença de Deus. A presença de Deus com o seu povo. E eles pegaram aquela arca entusiasmados. A Bíblia Sagrada nos afirma, dizendo, capítulo 4, versículo 5, e sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Foi tão grande a alegria do exército de Israel quando viu a arca chegando, que eles jubilaram com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Agora nós temos a presença de Deus conosco, agora nós temos a arca da aliança conosco, e com a arca da aliança nós somos imbatíveis com a arca da aliança. E a Bíblia diz que eles foram uma vez mais para enfrentar os filisteus e foram massacrados novamente. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 10, e então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram
30.000 homens de pé, e a pior tragédia é que a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 22, que a arca do Senhor foi levada. A arca do Senhor, ela foi levada pelos filisteus. Aleluia! Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram naquela batalha. A Bíblia diz que quando Eli recebeu a notícia de que os seus filhos haviam morrido, ele estava sentado numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu também. Uma das suas noras estava gestante. Ao saber que o marido morreu na batalha, entrou em trabalho de parto e morreu no parto, mas a criança sobreviveu e foi dado o nome da criança Icabô. Foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor foi levada. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Já não tinha mais a presença do Senhor. Já não tinha mais a presença do Senhor. Aleluia. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu faço para todos nós nesta noite: o que somos nós sem a presença do Senhor na nossa vida? O que somos nós sem a presença do Senhor na nossa vida? Mas entenda o que eu vou dizer. Para o Senhor ser na minha vida, ser na tua vida, na nossa vida, a Bíblia Sagrada nos afirma, dizendo, a palavra do grande Deus Jeová, ela vai nos dizer no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João, veja só o que diz o texto sagrado, Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 23, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e para Deus importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Repito, em espírito e em verdade. Porque a Bíblia Sagrada diz, este povo, o Senhor falando acerca do povo de Israel, este povo me honra com os lábios, este povo me adora com os lábios, mas na verdade o coração está longe de mim. O coração está longe de mim. E quantos nos dias atuais que estão adorando ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus? Quantas pessoas que estão adorando a Deus com os lábios, mas está negando o Senhor com o seu estilo de vida, com as suas obras. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Aleluia, glória a Deus. Toda árvore boa dá bom fruto, e toda árvore má dá fruto de má qualidade, dá mau fruto. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos estão honrando o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Muitos estão honrando o Senhor com os lábios, mas negando o Senhor com as suas práticas erradas de vida, com seu estilo perverso de vida, estão negando ao Senhor com as suas más obras. E o Senhor, sabe o que o Senhor vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2, vamos ver o primeiro também. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco,
enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Veja que palavra extraordinária, irmãos. O profeta falou para o rei Asa: ouve, ó rei Asa, todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Aleluia! Se o buscardes de todo o teu coração, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. E olha o que diz a Bíblia, capítulo 15, verso 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava de todo o coração, o achava. Durante muitos anos, Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei, que ensinasse a palavra. Aleluia, glória a Deus. Era como nos dias de Eli, a palavra era escassa, a palavra era de grande valia porque era escassa. Já não tinha mais a visão manifesta, a manifestação dos dons de Deus. Israel estava num fracasso só. Mas o Senhor está dizendo para o rei Asa e para todo Israel, para todo Judá e Benjamim: ó, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 26 e versículo de número 4. E Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias o seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Então, qual é o segredo de ser abençoado e de ser uma bênção? Vou repetir: qual é o segredo de ser abençoado? E muito mais do que ser abençoado, é ser uma bênção. Qual é o segredo? É andar na presença do Senhor, é buscá-lo de todo o nosso coração e de todas as nossas forças, é servi-lo em espírito e em verdade, porque ele vai dizer: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram serão envilecidos, diz a palavra do grande Deus Jeová. Aleluia. Então o segredo, meus irmãos, é honrar a Deus, é servir a Deus na presença dele, é falar de Deus na presença de Deus, é servir a Deus na presença de Deus, é fazê-lo, é fazer a sua vontade em tudo. Aleluia. Como é que está a nossa vida diante do Senhor? A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, preste atenção, eu já vou encerrar, mas eu preciso entregar o recado de Deus para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, em Juízes, capítulo 13, versículo de número 2 a seguir, que Sansão, ele era fruto de uma promessa. A sua mãe não podia gerar porque era estéril, mas o anjo do Senhor apareceu e fez uma promessa para sua mãe, de que ela teria um filho, e o teu filho e o seu filho seria Nazireu, Nazireu de Deus desde o ventre, e ele livraria Israel das mãos dos filisteus. Nazireu
era separado, era consagrado, era para viver uma vida diferenciada na presença de Deus, era para ser espelho para toda a nação de Israel, era para ter um caráter libado, era para ser irrepreensível. Irrepreensível. A Bíblia Sagrada diz que Sansão era fruto de uma promessa. Sansão foi projetado por Deus para ser campeão. Sansão foi projetado por Deus para ser campeão. Aleluia! Veio debaixo de uma promessa. O nome Sansão significa pequeno sol. Ele nasceu para brilhar. Nasceu para brilhar. Mas a Bíblia Sagrada diz que Sansão, ele não andou nos santos caminhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Sansão, ele estava mais preocupado nas suas conquistas pessoais do que em agradar a Deus. Ele liberou todas as suas emoções e buscou viver intensamente a sua vida, os seus desejos e os seus prazeres. Estava mais preocupado em satisfazer os seus desejos, as suas vontades, do que em agradar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele se casa com mulheres estranhas. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele toca no morto, naquele leão morto. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que ele vai brincando com a coisa séria. Mas ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderava dele. A Bíblia diz que ele pegou 300 raposas, amarrou rabo com rabo, incendiou o arraial dos filisteus. A palavra do Senhor nos afirma dizendo que com uma queixada fresca de jumento, ele matou 1000 homens. A palavra do Senhor diz que ele entrou na cidade de Gaza e os homens fecharam os portões daquela cidade que pesava cerca de uma tonelada, de uma tonelada. E quando Sansão percebeu que estava preso, ele sacudiu aquele portão, arrancou e saiu carregando aquele portão, porque o Espírito Santo se apoderava dele, se apoderava de Sansão. Aquela força que ele tinha não era dele, mas era do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor, ela nos afirma dizendo que ele nem percebeu que o Espírito se tinha retirado dele. Ele nem percebeu que o Espírito Santo se retirou dele por causa da sua falta de submissão, por causa da sua falta de temor, por causa da sua falta de comprometimento com Deus e com os valores sagrados. Ele desprezou e o Espírito Santo se retirou dele. E quando o Espírito Santo se retirou, ele nem percebeu, no capítulo 16, versículo 29, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmão, e sem a glória de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. A Bíblia diz, Juízes capítulo 16, verso 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os seus olhos. Perdeu a visão e o fizeram descer a Gaza. E amarraram-nos com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, girando o engenho, fazendo o trabalho de um animal, girando o engenho como animal de carga. E a Bíblia diz que os homens zombavam dele, escarnecia dele, porque estava sem os olhos, estava ali exposto ao ridículo, exposto à vergonha, e os homens zombando dele. Por quê? Porque ele não valorizou o chamado de Deus na sua vida,
não valorizou a promessa de Deus na sua vida, não valorizou a comunhão com Deus, não valorizou, aleluia, os mandamentos do Senhor, não valorizou uma vida de intimidade com Deus, mas estava mais preocupado em satisfazer os seus desejos desenfreados, as suas vontades, e por isto perdeu a graça, perdeu a glória, perdeu a unção, perdeu a presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nesta noite, aleluia, talvez não é palavra para você dar glória, para você pular, para você saltar, mas é uma palavra de reflexão. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Será que Deus tem se agradado da nossa conduta diante dele? Será que Deus tem se agradado do nosso caminhar na presença dele? Será que Deus tem se agradado do nosso comportamento diante dele? Ou será, aleluia, glória a Deus, que nós estamos apenas convencidos de que Deus é conosco, quando na verdade não é mais? Sansão nem percebeu que o Senhor se tinha retirado dele. A Bíblia Sagrada diz que quando os filhos de Eli pegaram a arca da aliança, povo de Israel, jubilaram com grande júbilo, a terra até estremeceu, e eles foram para aquela guerra confiantes de que o Senhor era com eles, e eles venceriam aquela batalha. Mas a verdade agora estava apenas um símbolo da presença do Senhor, porque na verdade a presença do Senhor já não estava mais com eles, e eles perderam a guerra, perderam a batalha. Será que muitas vezes não estamos perdendo a guerra, perdendo a batalha, porque a presença do Senhor já não está mais conosco? Reflita sobre isto, reflita. Será que as coisas não estão dando errado, porque está faltando a presença do Senhor? Será que as coisas não estão travadas, porque está faltando a presença do Senhor? Está faltando nós nos humilharmos diante dele, confessarmos os nossos pecados, confessarmos as nossas culpas e nos voltarmos para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, não retire de nós o teu Espírito, não retira de nós a sua presença, Senhor. Precisamos da tua presença, Senhor. Será que não está precisando fazermos um concerto com Deus? Renovarmos a nossa aliança, o nosso pacto com Deus? Pense nisso, porque o segredo da vitória é ter a presença do Senhor conosco. A Bíblia Sagrada diz que Israel ficou 20 anos sem a presença daquela arca, mas em 1 Crônicas capítulo 13, versículo de número 14, a palavra do Senhor fala assim, aleluia, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, porque Obed-edom, o geteu, ele recebeu aquela arca da aliança, aleluia, sabe, ele recebeu com devoção, ele recebeu com tremor, com temor a presença de Deus na sua casa. Ele viu Deus abençoar a sua casa, ele viu Deus suprir todas as suas necessidades, ele viu os livramentos de Deus acontecer na sua casa, na sua família, ele viu os milagres de Deus acontecer na sua família. Por quê? Porque ele recebeu a presença do Senhor com devoção, com sinceridade, com tremor, com amor, e ele viu Deus abençoar a sua casa. Então, que possamos receber a presença do Senhor em nossa vida, com temor, com tremor, não é de qualquer maneira, A Bíblia Sagrada diz que antes da arca voltar para Jerusalém, nos dias do rei Davi,
ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Depois ela fica 3 meses na casa de Obed-edom e foi o suficiente para Deus abençoar a sua casa em tudo. Sabe o que faz a diferença? Quantas pessoas que já perderam o temor e o tremor diante do Senhor, já não tem mais reverência a Deus, já não tem mais submissão a Deus, já não tem mais temor a Deus, já não tem mais o temor de Deus, já não tem mais submissão, já não querem fazer a vontade de Deus, falam em nome de Deus, mas quando na verdade está fora da presença do Senhor. E nós temos que falar em Deus na presença do Senhor. Então, meus irmãos, que possamos renovar a nossa aliança com Deus, renovar o nosso pacto com Deus. Aleluia, glória a Deus, para que possamos desfrutar da presença de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, das vitórias de Deus em nossas vidas. Guarde esta palavra no teu coração, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos viver o Icabô, foi-se a glória. O Icabô, foi-se a glória. Que isto não venha acontecer na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Aleluia. Mas que nós possamos desfrutar da presença de Deus, da glória de Deus, possamos viver todos os dias da nossa vida na presença do Senhor Jesus e desfrutar das bênçãos, das vitórias e dos milagres. Amém? Deus abençoe, guarde esta palavra no teu coração. Talvez não era a palavra que você gostaria de ouvir, mas é a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje. Hoje é a noite oportuna. Volte para Jesus hoje. Você que ainda não tomou uma decisão na tua vida de aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Hoje é dia de salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar, Jesus fazer morada, Jesus fazer morada no teu coração. Se você está cocheando entre dois pensamentos, não há mais tempo de cochear entre dois pensamentos, não há mais tempo de ficar dividido entre o mundo e a igreja. Decida a tua vida hoje em servir a Cristo, em espírito e em verdade. Abandone esse mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Esse mundo é ilusão, é engano, é engodo. Esse mundo é só perdição. Abandone esse mundo. O segredo é morrer para o mundo e viver para Deus. Este mundo não tem nada para te oferecer. Jesus tem a vida eterna, Jesus tem a salvação, Jesus tem o céu de glória que Ele prometeu para mim e para você. Então quero fazer com você a oração de confissão. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da redenção. Senhor Jesus, nesta noite eu estou me reconciliando com o Senhor. Me receba de volta na tua presença. Receba esse filho pródigo que volta para a casa do Pai. Perdoa os meus pecados. Aleluia, glória a Deus. E torna a escrever o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da tua volta. Ei, fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus, porque Jesus está voltando. E agora eu quero orar
por todos vocês. Quero orar por você. Deus abençoe. Quero orar por nossa irmã Osvanira. Quero orar pelo nosso irmão Éder, que está hospitalizado. Um abraço, meu querido. Beijo no teu coração. Nossa irmã Gelsa. Eu quero orar, aleluia, pela nossa irmã Gelsa. Irmã Gelsa, Jesus vai entrar com providência na tua vida e vai tocar na tua saúde. Quero orar pela nossa irmã Sol, lá de Valinhos. Seu esposo, meu amigo, meu irmão, Luiz Fernando. Breve nós vamos passar aí, Luizinho, para nós comer aquele pastel junto, meu filho. Um beijo no teu coração. Orar pela nossa irmã Ângela Cristina, Roseli Garcia, Eliana Vieira, Leandro Trindade. Quero orar pela nossa irmã Edicleia. Eu quero orar também, aleluia, glória a Deus, pela nossa irmã Luciene Rosa, nosso querido irmão pastor Lázaro. Orar por Karina Lago. Quero orar por Daniel Dantas. Ô, pastor Daniel Dantas, um abraço, meu pastor. Saudades, Deus abençoe. Tenho assistido às suas lives, os cultos ao ar livre. Grande profeta do Senhor, que Deus continue abençoando a tua vida. Irmã Diana Alexandre, Deus abençoe. Aline Vieira, irmã Maria JP, Deus abençoe. Nossa irmã Nilza Casoni, Deus abençoe. Karina Lago, Deus abençoe. Irmã Adélia Gonçalves, irmã Adélia, Deus abençoe. Oremos por todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que foi ministrada nesta noite. Que esta palavra possa frutificar em nossos corações, em nossas vidas e dar fruto para a vida eterna, para a salvação. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja transformação, que haja avivamento, que haja perdão, que haja mudança de vida em cada pessoa, em cada coração. Meu Deus e meu eterno Pai, nesta hora de oração, eu apresento em tuas mãos todos aqueles que aceitaram ao Senhor com seu único e suficiente Salvador, e aqueles que reconciliaram contigo nesta noite, e aqueles que renovaram a sua aliança, o seu pacto com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos dá força para fazer a tua vontade, nos dá força para te servir em espírito e em verdade, nos dá força para andar em teus santos caminhos, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bondoso Deus e eterno Pai, fortalece os que estão fracos na fé, levanta os que estão caídos, dê esperança para os desesperançados, renova o teu povo na tua presença. Meu Deus, visita todos aqueles que estão atravessando, passando pelo vale da sombra da morte, aqueles que estão enfermos, doentes, num leito de dor, num leito de enfermidade. Mas nesta noite nós ministramos a cura divina na vida de todos. Entra neste quarto, entra neste hospital agora, entra, aleluia, no isolamento médico, na UTI, na CTI, na emergência desse hospital. Entra, Senhor, e visita esta pessoa que está no leito de dor, no leito de enfermidade. Nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos o vírus, a bactéria, o germe, a fonte da enfermidade. Arranca este mal pela raiz, e aquilo que o médico não pode fazer, faz a cura acontecer na vida desta pessoa, levantando esta pessoa deste leito de dor, de enfermidade, e fazendo a cura, aleluia, brotar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai abrindo portas aonde não tem portas, vai abrindo caminhos aonde não tem caminhos, vai desembaraçando tudo que está embaraçado na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Liberta os viciados, liberta os toxicômanos, os ébrios,
os tabagistas, vai libertando, vai libertando, vai libertando. Acrescenta na tua casa os que hão de herdar a vida eterna, os que hão de herdar a salvação. Abençoa, ó meu Deus e meu Pai, todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, as obreiras, os membros em geral. Abençoa todas as nossas igrejas, as sedes estaduais, sedes regionais, as congregações, ó Deus, os pontos de pregação, está nas tuas mãos. O programa Voz da Chama Divina está nas tuas mãos também. Ó meu Deus, todos os ouvintes desta programação está nas tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os mantenedores do programa Voz da Chama Divina. Senhor, derrama da tua unção, do teu renovo, da tua graça, do teu Espírito sobre a vida do teu povo. Faz o teu povo vencer. Alegre esse coração, ó meu Deus, ó meu Pai, segura em nossas mãos e faz cada vez mais firme o nosso caminhar na tua presença. Nos ajuda a vencer, sara nossa terra, nos livra desta pandemia, nos livra, Senhor, tenha misericórdia, teu sangue é forte, o teu sangue na vida dos nossos irmãos e ouvintes, o teu sangue no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Concede o livramento, concede a proteção. Ó meu Deus, todos aqueles que têm rogado, as nossas orações está entregue nas tuas mãos. Faça resplandecer o teu rosto sobre a vida de todos. Abra as portas de bronze, abra as portas de aço, abra as portas de ferro e abra as portas de diamante. Quebra as correntes, as algemas, as cadeias do inferno. Unge o copo com água, a peça de roupa, a carteira de trabalho, o currículo, o pertence que está ao lado desse receptor e dê vitória na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Eu vou ficando por aqui. Guarde esta palavra no teu coração. Deus abençoe pastor Eduardo, Deus abençoe pastor Lázaro, Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão acompanhando esta live. E eu quero pedir para os meus irmãos, compartilhe essa live, compartilhe nas suas redes sociais, aleluia, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser anunciada. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus na sua essência, na sua simplicidade. Mas esta palavra tem poder para transformar as vidas, porque o fim vem, o fim está próximo. E é momento de nós santificarmos a nossa vida, de nós consagrarmos a nossa vida e nos aproximarmos de Deus, porque o fim vem. Deus abençoe, um abraço, um beijo no teu coração. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus te ama e nós te amamos em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.